A graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo e é com muito prazer que estamos de volta na nossa faculdade teológica espiritual e informal. Amém? 100% gratuito e 100% online. Hoje estamos no nosso segundo nível do primeiro módulo ainda. Amém? Se você perdeu o primeiro nível, que são compostos de 12 videoaulas, basta você entrar no nosso canal e você assistir cada um deles, maratonar, que eu tenho certeza que fará total diferença e você já vai começar a orar diferente, que você vai estar pautado biblicamente, amém? Lembrando que são 12 módulos, cada módulo é composto de 36 videoaulas. Cada módulo é dividido em 3 níveis e cada nível é dividido em 12 videoaulas. Então hoje, o primeiro episódio do segundo nível do primeiro módulo, amém? Então vamos lá, o tema de hoje que vai fazer a total diferença, mas antes eu convido a você a se inscrever, a mandar para todos os seus amigos, mandar para todas as pessoas que amam a palavra de Deus e que gostaria de fazer um curso teológico espiritual para quebrar protocolo, tá combinado? Presta atenção então no tema de hoje. O tema de hoje é para aquela pessoa que tem intercedido por alguém, que tem clamado pela conversão da família. De repente, a mulher tem clamado pelo seu marido, de repente é o filho que tem clamado pelo seu pai, o seu pai que tem clamado pelos seus filhos, e parece que não está tendo um resultado algum, parece que quanto mais ora a pessoa está embrutecida. Eu quero te dar uma arma espiritual para que você tenha mais habilidade nas suas orações, para que você abra o caminho para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar naquele coração que você tanto almeja o encontro daquela vida com o Senhor Jesus. Então preste muita atenção nessa palavra, amém? Então vamos lá, tema de hoje, a alma gêmea da oração. É um tema muito interessante que vai te trazer muito crescimento espiritual. Preste muita atenção, amém? Vamos lá, para nós iniciarmos, eu quero começar com João, Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 39. A Bíblia diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, claro, né? Em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Preste atenção. Muitos samaritanos daquela cidade foram arrastados para Jesus. Eles vieram em massa para Jesus. Mas qual é o segredo aqui disso ter acontecido naquele lugar? Aquela samaritana tinha outra religião. Quando ela teve o primeiro encontro, com Jesus, ela falou assim para Jesus: olha, o senhor sendo judeu, eu sou samaritano. Em outras palavras, ela quis dizer assim: eu tenho a minha religião, Jesus. Então Jesus fala: aquele que me pede receberia água da vida. Eu estou te pedindo água, eu estou te oferecendo água da vida. Mas por que depois que ela tem um encontro real com Jesus, toda aquela cidade vinha assim como fosse um arrastão de vida para Jesus? É sobre isso que eu quero falar. Para quando você orar para uma pessoa, aquela pessoa vir assim com muita vontade para Deus. Mas por que isso não acontece, pastor? Preste atenção. A Bíblia diz que quando Jesus teve a ascensão para os céus, a Bíblia diz que ele falou assim: eu subirei, mas deixarei com vocês um outro consolador. Ele vos lembrará, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Preste atenção. A palavra do Senhor, através do Espírito Santo, ela convence. A vida daquela pessoa que você tanto ora, que você tanto intercede para aquela pessoa, foi até convencida do Evangelho. Mas muitas das vezes aquela pessoa está bloqueada. Aí vem aquela pergunta: pastor, como assim? Ela foi convencida, mas está bloqueada? Porque muitas das vezes aquela pessoa que você tanto ora, ela não lê Bíblia, ela vai ler você. Você é a Bíblia que ela lê. Em outras palavras, a Bíblia quando diz que nós somos carta viva, nós exalamos o bom perfume de Cristo, você cumpre geralmente esse papel de ser sal, ser luz, ser uma carta viva. A vida da pessoa ela foi convencida do Evangelho, mas ela não foi arrastada, porque olha para você, de repente vê você xingando, vê você uma pessoa insegura, vê você uma pessoa nervosa, vê você sem os frutos, sem exalar um exemplo de cristão. Grava uma coisa, a palavra ela convence, o exemplo arrasta. Então aquela mulher samaritana, através do exemplo, das atitudes dela, as pessoas queriam conhecer o Jesus que ela estava falando. Então quando você entende isso, então não adianta a pessoa orar por alguém da família, e quando alguém da família olhar para você, ver você xingando, ver você sem
prática do evangelho, aquela pessoa não vai querer Jesus, vai estar bloqueada, porque lá em Provérbios, a Bíblia diz que um coração ferido resiste mais que uma fortaleza. Então tem pessoas que já entendeu o evangelho, mas está atolada, está no terreno movediço, porque não consegue enxergar o cristianismo na sua vida, porque aquela pessoa não lê a palavra, não medita, então tem você como referência da palavra, só que essa referência está sendo negativa. Qual o cheiro que você está exalando? Pensa um pouquinho sobre isso que acontece demais. Às vezes o cônjuge está orando pela sua esposa, fala, não entendo que a minha esposa não quer Jesus. Aquele marido mente, aquele marido é brigão, aquele marido não exala bom perfume, e vice-versa acontece. Então é o primeiro sinal que quero falar para você. Então a intercessão não é somente você clamar por alguém, é você estar no lugar de alguém, como essa pessoa vai enxergar você. Se você pudesse ler você mesmo, seja sincero, você queria Jesus? Se você pudesse ler você mesmo e nos mínimos detalhes da sua atitude, você queria Jesus? É assim que muitos olham para você. Eles não lêem Bíblia, eles vão ler a sua vida. Grava isso. Isso é ser carta viva, amém? Então vamos lá, o próximo slide. A oração e a intercessão são almas gêmeas, amém? Oração sem intercessão é como um coração sem vida, uma fé sem amor, um cristão sem Cristo. Então a intercessão, ela está intrínseca na vida de oração, porque como que eu vou ser uma pessoa sem exalar o sabor de Cristo? Como você é um sal sem sabor, né? Então eu preciso exalar o perfume de Cristo. A intercessão é o reflexo da minha comunhão com Deus, que vai também exalar. Então essa mulher samaritana, ela exalou e vinha muitas pessoas arrastadas por causa do testemunho. Olha a importância do testemunho. A Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunho. Você está sendo observado, meu irmão. Você está sendo observada, minha irmã. Grava isso. Lá em Mateus 22, no versículo 37 ao versículo 38, pode acompanhar conosco no slide, até o versículo 39, vai mostrar os dois maiores mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as forças, né? De toda a alma. Ou seja, o nosso amor para com Deus, amor vertical, ele só é verdadeiro se esse amor ele trazer um reflexo com o próximo. E para trazer o reflexo com o próximo, ou seja, amar o próximo a ti mesmo, ou a ti mesmo é tido um encontro real com Deus. Então quem teve um encontro real com Deus, com certeza vai exalar essa intercessão através de ser uma carta viva, muitas vezes sem palavras, mas com atitude, com gesto, com exemplo, amém? Então o exemplo fala muita coisa, amém, pessoal? Então vamos lá, o princípio. Todo vídeo nós colocamos um princípio. Vamos ler aqui com vocês aqui, amém? Presta atenção no slide. A autêntica oração está vinculada à profunda intercessão, né? Como eu falei, oração e intercessão são almas gêmeas. A oração e a intercessão são anfitriãs inseparáveis e revelam biblicamente na identidade espiritual de uma pessoa que se esforça em viver genuinamente uma aliança e uma comunhão diária com Deus. Temos que lembrar que lá em João capítulo 15, a Bíblia fala se os ramos estão interligados, né, na videira, eles vão dar frutos para serem colhidos e para darem mais frutos ainda. Mas se está na videira e não está dando fruto, tem alguma coisa errada. É aquela pessoa que ora, mas ela não está tendo uma boa intercessão com exemplo de vida. Lembra qual exemplo ele arrasta? Então pensa um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que a sua visão já vai começar a ser mais ampliada. Eu quero apresentar aqui três segredos da simplicidade da oração. Vamos mostrar esses três temas, depois vamos explicar de forma muito suave para que você possa entender. Vamos falar os três temas aqui dos segredos, amém? Vamos lá. A oração, ela revela segredos espirituais. Você vai entender que na oração existe profundidade, que você pode ler todos os livros, mas não vai te dar a profundidade que a vida de oração te dá, porque o temor é o princípio da sabedoria. Grava isso. A oração nos surpreende com a promessa. A pessoa que tem uma vida de oração, ela vai ter sempre um grande testemunho para te dar. Ela vai ter sempre uma novidade de Deus surpreendendo ela. Nunca esqueça disso, amém? A oração, ela nos leva para outras plataformas. Confere aí nesse slide aí, amém? Então, são três princípios importantes, três segredos da simplicidade da oração. Eu gosto de uma frase de Lutero, um grande reformador, conhecido mundialmente, eu creio que você já ouviu falar, né, de Lutero. Olha a frase desse grande homem de Deus, por que Deus usou ele? Para quebrar grandes protocolos. Preste muita atenção, vou ler aqui para você. Tenho tanto o que fazer
que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias de oração. Olha só que interessante. Lutero, ele tinha uma disciplina tão fervorosa, uma disciplina tão autêntica no mundo espiritual, que todos os dias, antes dele fazer qualquer coisa, ele gastava 3 horas de oração por dia. Gastava não, ele investia. Então Deus começou a usar Lutero para quebrar muitos protocolos na época. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, através da vida de oração, muitos protocolos são quebrados. Eu glorifico a Deus pela vida de Lutero, que por causa da vida de Lutero, muitas coisas ocorreram, desenvolveram no cristianismo. Amém? Então vamos continuar em Cristo Jesus para a honra e glória do Cordeiro. Preste muita atenção. Então vamos lá no primeiro tema que nós falamos aqui. Oração nos surpreende com a promessa. Então preste atenção. Não, nós falamos primeiro dos segredos, né? Vamos lá, segredos revelados pela oração. Vamos lá em Jeremias capítulo 33, no versículo 3. Olha só que interessante, todo mundo conhece Jeremias 3, versículo 3. Começa assim: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Preste atenção, existem conhecimentos profundos, inacessíveis, que só quem tem a vida de oração tem essa experiência. Conversa uma pessoa que tem uma vida santificada, consagrada, uma vida de oração, você vai ver que cada história é maravilhosa. Tem muitas pessoas que falam, é mistério, pastor, né? Tem pessoa que usa esse termo, né, com muito carinho. Mas preste atenção, Jeremias 33:3 fala que existem revelações inacessíveis. Inacessíveis como assim? Que você não constrói através do homem, através de biblioteca, através de universidade. Eu também sou teólogo, mas teve profundidade. As maiores revelações que Deus me deu foi através da vida de oração. Não foi através de nenhum livro, foi através da vida de consagração e oração. Você precisa confiar nessa palavra que o Espírito Santo aqui inspirou em Jeremias 33:3. Experimenta isso na sua vida que você vai viver um novo tempo, amém? Lá em Mateus 11:25, a Bíblia diz assim: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou, olha o conselho do próprio Senhor Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Olha que interessante, o próprio Jesus afirma que existe, sabedoria profunda é para aqueles simples, é aqueles que têm um coração puro, aqueles que valorizam a comunhão com Deus. A Bíblia fala que nem os sábios, nem os instruídos terão esse acesso, ou seja, para os puros de coração, meu irmão. Se você valoriza a vida e coloca a oração como estilo de vida, o próprio Senhor Jesus Cristo vai revelar uma profundidade que só aqueles que vivem a vida de oração entendem o que eu estou falando. Amém? Vamos lá. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples, presta atenção, e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Então a Bíblia mostra que olharam para Jesus, olharam para Pedro, começaram a ver uma semelhança de práticas. Eles começaram a enxergar em Pedro uma semelhança do reino dos céus. Então estava intrínseco na vida de Pedro o cristianismo, ele estava exalando o perfume de Cristo. Nota-se, ele era um homem iletrado, ele era um homem inculto. Eu imagino ele sendo um homem com muita dificuldade até de se expressar. De repente falava bicicleta, né? De repente ele falava trocava até algumas palavras, mas tinha uma unção, tinha uma intimidade com Deus. Pedro teve muitos erros, mas na medida que ele andava lado a lado com Jesus, foi sendo aperfeiçoado. E Jesus teve paciência. Quero dizer que Jesus tem paciência contigo, meu irmão, tem paciência comigo, ele sabe das nossas dificuldades, ele vai nos aperfeiçoando gradativamente. Amém? Vamos lá. Oséias 4:6 também é muito importante você buscar esse versículo no original. Muitas pessoas às vezes não percebem. A Bíblia, quando fala assim, o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento, não é qualquer tipo de conhecimento. Quando você descobre no original, você descobre que esse conhecimento está falando da intimidade espiritual. Tem o conhecimento cultural, existe conhecimento, a boa exegese, a boa hermenêutica. Eu entendo isso, eu sei que você está falando, pastor, mas tem que ter
tem uma exegese, o contexto da época, claro, mas nesse contexto aqui, está falando do conhecimento espiritual, da intimidade espiritual. Quando falta esse conhecimento espiritual, o povo está sendo destruído. Vamos continuar, fala assim, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Porquanto foste negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim. Lembrando que em Pedro fala que nós somos nação santa, é propriedade exclusiva de Deus, sacerdote real. Então essa palavra aqui é para cada um de nós. Então quando nós rejeitamos essa intimidade com Deus, olha o que acontece. Visto que vos esqueceste da Torá, da lei, do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Hoje nós temos a palavra completa, né? Eu fazendo com o Pedro aqui. Nós temos a palavra completa para nós. Então a Bíblia é muito clara, quando nós valorizamos a palavra, a Bíblia fala que a nossa descendência será poderosa, a nossa descendência ela vai edificar antigas ruínas. Agora, quando deixamos de ouvir a palavra de Deus, o que acontece? A descendência também sofre. Por isso que a Bíblia fala, quando, por exemplo, o homem tem temor a Deus, a mulher do interior da casa será como videira frutífera, os filhos como rebento de oliveira. Então há promessa para aqueles que honram a Deus, que vivam a intimidade com Deus. Há um reflexo em toda geração, em toda a família. Você vai observar, por exemplo, o caso do amor que Deus tinha a Davi. Muitas gerações, a sua descendência, usufruíram por causa do temor do homem. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, por causa do seu temor a Deus, sua vida de comunhão com Deus, a sua descendência, ela desfruta de uma maravilha de Deus. Do contrário, quando falta esse apego a Deus, a família sofre. Então vamos observar em nome do Senhor Jesus. Obviamente, quando vai ter alguém que pode quebrar esse ciclo, ter uma comunhão com Deus de verdade. Mas às vezes a gente pode evitar determinadas batalhas. Grava isso, amém? Então vamos lá. Oração nos surpreende com a promessa. Lucas 1, versículo 10 ao versículo 13. Acompanha conosco no slide. Vai mostrar que quando Zacarias estava orando, ele estava clamando, estava ali naquele tabernáculo, naquele momento de glorificar a Deus. A Bíblia diz claramente que havia um povo do lado de fora intercedendo. E a Bíblia fala que ali, o sacerdote ali, Zacarias, ele estava clamando, estava adorando a Deus. E a Bíblia fala que ele é impactado. Ele é impactado, a Bíblia fala que vê o anjo, né, à direita do altar do incenso. Ele fica com grande temor e o dominou. E a Bíblia fala claramente aqui que chega o anjo e fala assim: não tenha medo, Zacarias. Olha, não tenha medo, a tua súplica foi ouvida e Isabel vai dar um filho, que é João, não é verdade? Mas qual é o contexto dessa história? Havia um povo que intercedia, que estava em concordância, estava alinhado com Deus, alinhado em concordância. É muito importante a família estar em concordância, você deve buscar isso, Deus, esse alinhamento. A Bíblia diz que houve 4 fatos ocorridos nesse contexto. Vamos lá. Ou seja, quando estava adorando no altar do Santo dos Santos Zacarias. Houve uma intercessão genuína, houve um impacto, ele é impactado. A Bíblia fala que houve uma segurança, o anjo chega para ele e fala, olha assim, não tenha medo. E a Bíblia diz também, é liberada uma promessa. Ou seja, a oração sempre vai nos surpreender com a promessa de Deus. Quem tem uma vida de oração vai sempre ser surpreendido pelos planos, pelos propósitos de Deus. Amém? Vamos lá. Oração nos leva para outras plataformas. Quando você observa lá em Atos capítulo 12, você vai ver que mataram Tiago a fio de espada. Então o império ele tinha uma estratégia. Falou assim, olha, vão agora matar Pedro. Mas era a festa dos pães ázimos. Então quais foram as estratégias deles? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos prender ele até que passa essa festa, vamos colocar 16 soldados para poder fazer a guarda, a vigilância dele, depois nós vamos matá-lo. Então, preste atenção, só que a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 12, versículo 5, confere conosco aí no slide, que Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Então, quando você lê todo Atos capítulo 12, você vai ver que nos momentos que a igreja está orando, a Bíblia diz que Deus então libera um anjo, entra naquela cadeia, aquelas correntes, né? Elas se quebram, os portões automaticamente se abrem e aquele anjo vai conduzindo Pedro. E Pedro ele vai chegar até essa casa onde as pessoas estavam orando e estavam intercedendo. Observa, meu irmão, minha irmã, os projetos do adversário são frustrados quando você desenvolve uma vida de oração genuína, uma vida de intercessão genuína. Alcançou Pedro que estava na prisão. De repente você conhece pessoas que estão aprisionadas, que estão nas trevas. Se você
desenvolve uma vida de oração sadia, com os princípios de Deus, muita surpresa você terá. Você vai ver outras plataformas, um outro sobrenatural sendo desenvolvido. Quer dizer, a pessoa acha que já viveu o sobrenatural, mas eu quero dizer um sobrenatural autêntico. Para nós é sobrenatural, mas para Deus é o natural. É a essência de Deus revelando no nosso natural. Amém? Então vamos lá. Atos 12, do 12 ao 15. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria. Quem? Pedro, né? Ele saiu ali, ele ficou impactado. Mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Estava em favor de Pedro também orando, amém? Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Versículo 14. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou. Então ela entrou um regozijo nela, ela ficou impactada, obviamente. Ela ficou muito regozijada. Só que Deus queria ampliar a visão dela, ampliar a visão de todos que estavam orando. A Bíblia diz assim, é Pedro. Ela exclamou, é Pedro. Ele está lá fora, à porta. Versículo 15. Todavia, eles lhe replicaram, estás fora de si. Gente, é triste isso. As pessoas que estavam orando não tinham noção sobre o efeito que uma oração poderia atingir. Então chamaram ela de louca. Tem muitas pessoas que oram, mas não acreditam de verdade sobre os efeitos da oração. Porque se acreditasse, não parariam de orar. Então, aquela mulher Rode foi taxada de louca, de maluca. Por quê? Mas porque aqueles que oravam não tinham noção sobre o valor da oração. Eu quero dizer para você, valorize a vida de oração, entenda que a oração ela entra em plataformas que você sequer possa imaginar. A Bíblia fala que os olhos nunca viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não chegou no coração do homem, Deus preparou para aqueles que amam. Deus ele faz muito mais que pedimos ou pensamos, conforme o poder que é para nós. Lá em Efésios, amém? Então preste atenção. Então ela vai e insiste lá no versículo, né? Vai dizer lá no versículo 15, mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe. Ora, é possível que tenha visto o anjo dele. Então eles ficaram impactados. Custou para eles entender que era Pedro. Falei, não, deve ser o anjo dele. Então, gente, vamos valorizar mais a vida de oração e acreditar que o sobrenatural, ele existe. Nós temos que provocar o mundo espiritual. Grave isso no seu coração. Então, quais foram os efeitos práticos da oração? Houve um grande regozijo. Aquela mulher ficou regozijada. Todos eles custaram, né, para regozijar. Visão mais ampla, Deus colocou em outras plataformas, novas plataformas foram apresentadas e houve uma resposta do sobrenatural. Grava isso no seu coração, amém? Então preste atenção, o segredo dos campeões. Grave essa frase que vai fazer diferença na sua vida de oração. Preste atenção, esse paralelismo que vamos colocar aqui através dos grandes campeões, grandes atletas. Lembrando que a Bíblia fala em Timóteo que nós somos atletas de Cristo, amém? Vamos lá. Os autênticos campeões não são limitados somente dentro das academias. Então, dentro das academias estão se preparando, tendo aquela disciplina, não é verdade? Mas gerados em algo que eles alimentam com muita intensidade, ainda muito mais profundo dentro do coração. O quê? A disciplina, o sonho e uma visão. São pessoas visionárias, que enxergam o amanhã através de uma determinação. São pessoas que têm visão, que têm sonho, mas são pessoas disciplinadas. Se um cristão é uma pessoa disciplinada, perseverante, a pessoa tem um olhar de Deus através da palavra, vai longe, meu irmão, vai longe, minha irmã. Valoriza o que é valorizar a vida de oração, o que é viver a oração como estilo de vida. Então, eu vou deixar algumas perguntas para você refletir aqui, amém? Você pode deixar Jesus te treinar na palavra para que as suas orações estejam mais afiadas? Pensa comigo. Você pode ser determinado através deste treinamento. Você pode ser uma pessoa visionária. Amém? Você pode alimentar esses 3 passos de um vencedor do reino. Pastor, quais são os 3 passos? Acabamos de falar. A disciplina, o sonho e uma visão. Desde que esse sonho esteja alinhado à palavra de Deus. Olha a importância quando você tem a vida de oração, você está meditando na palavra. Amém? Então, que nosso objetivo esteja além dessa terra, que sejamos os peregrinos do Senhor, onde os valores da palavra venham estar falando forte no nosso coração. Espero que essa palavra venha te ajudar, para quando você orar por alguém, interceder por alguém, você seja uma carta viva, para que você não deixe aquela pessoa que você ora, intercede, que tanto você ama, esteja bloqueada, porque às vezes ela está convencida, mas às vezes ela está bloqueada, porque a Bíblia que ela lê é a sua própria vida. Lembra disso que nós falamos nisso? Então, no nosso próximo episódio,
Vamos falar sobre as orações específicas e as raízes indispensáveis que vai fazer uma diferença nas suas orações. Então convido você para o próximo episódio, você não perder. Estamos juntos para a honra e glória do Cordeiro. Amém?